Olá, tudo bem com vocês? Professor Cesário, do Colégio Estadual Santa Bernadette, em Goiânia. Esse vídeo hoje eu pretendo falar com os nossos alunos do terceiro período, os nossos guerreiros estudantes que infelizmente foram pegos por uma pandemia mundial, né, que é a Covid-19. Pessoal, infelizmente, no término desse ensino médio, vocês foram pegos, né? Mas isso não é motivo para ninguém desistir. Vocês têm a sorte de contar com uma infraestrutura boa, que é a infraestrutura do Estado, que está aí pronta para atendê-los dentro das melhores medidas possíveis. Só para a gente tomar pé, né, fazer um apanhado geral do que foi visto até hoje, esses nossos alunos do terceiro período, quando a gente estava lá no ensino presencial, nós vimos matrizes, vimos determinantes e a gente estava dentro da parte de sistemas lineares. Só que dentro da parte de sistemas lineares, a gente estava assim, bem naquela parte inicial, que era aquela parte onde tinha mais aquela parte conceitual, mostrando que o sistema linear era quando você tem um conjunto de equações onde a solução dessas equações é solução de todas elas simultaneamente. Então, na primeira atividade à distância que foi mandada para vocês, mandei uma primeira lista onde foi abordado essa parte bem inicial de sistema linear, que é a parte que tem a solução, precisa saber da solução de sistema linear, mas de forma bastante intuitiva, sem precisar de técnica nenhuma para sua solução. E foi colocado também uma parte de determinantes, que é para fazer uma pequena revisão, uma vez que a gente ia precisar dela mais na frente, e também colocar um probleminha assim bem intuitivo, de modo que a solução já estava ali bem na cara. Então, assim, só para mostrar que uma pequena aplicação. Então, essa foi a primeira lista. Depois eu mandei uma segunda lista de atividades, que nessa segunda tinha bastante sistemas lineares, mas nenhum com muita complexidade. Mas, no entanto, precisava de uma certa técnica para resolver. Mas foi encaminhado um endereço de YouTube para vocês se instruir e alguns procuraram pelo WhatsApp, outros a gente resolveu por telefone, né? Então resolvemos dentro do possível. Mas agora eu vou mandar todo o material acompanhando, né? Explicando, para vocês colocarem tudo isso em dia. Então, essa segunda lista que teve bastante sistemas lineares, só que nenhum complexo, porque foram todos com duas equações e duas incógnitas. Então, até aí não teve complexidade. Depois foi uma terceira lista, onde nessa terceira lista tinha muitos sistemas envolvendo problemas, né? Então aí você já tinha que aplicar interpretação dos problemas, montar as equações e dar a solução através de sistema linear. Aí já requeria um pouco mais de técnica. Além disso, foi colocado alguns exercícios para serem resolvidos pela regra de Cramer, porque a regra de Cramer ela usa uma técnica que a gente utiliza lá os determinantes para resolver sistemas lineares. E ela é bastante útil, uma ferramenta útil quando você tem sistemas lineares com 3 equações e 3 incógnitas. Então, essa terceira lista foi contemplada com esses problemas e também com esses sistemas lineares através da regra de Cramer. Eu vou passar de forma geral uma explicação mostrando essas listas para vocês e creio que vai facilitar. E a próxima lista já é outro assunto, que vai ser um vídeo exclusivo para isso,
né, para esse outro assunto, mas esse primeiro vídeo é para essas 3 primeiras listas. Qualquer dúvida, procure e não desistam, porque vocês estão terminando o ensino médio, isso faz parte da história de vocês, essa pandemia. Então, assim, isso vai passar e vai fazer parte do currículo seus, mas isso faz parte para o crescimento e engrandecimento de cada um. Então, vou virar o celular aqui para passar para as listas de exercícios, só um minutinho. Então vamos lá. Essa foi a primeira lista encaminhada para vocês. Então, como foi dito, foi mandado sistemas lineares bastante intuitivos, né, onde não requeria tanta técnica para resolver, né? Então aqui está o primeiro exercício, a gente resolveu através da regra da soma, onde somando as equações de cima com a de baixo, aqui x com x dá 2x, o menos y mais y cancelou um com o outro, depois da igualdade 1 com 9, 10, então chegou-se numa equação de primeiro grau, onde basta terminar de isolar o x que você já tem o valor desse x, o 2 multiplicando, passou dividindo 10, e 10 dividido por 2, 5, então x igual a 5. E aí, é claro que o sistema linear, a solução dele tem que achar tanto o valor do x e do y, que resolva as duas equações simultaneamente. Para a gente achar o y que falta, escolha uma das equações, no caso a gente escolheu a de baixo aqui, x mais y igual a 9, substituiu o x já calculado no lugar do x, isolou o y, que é o que falta, né? Que você está calculando agora. Então, o 5 de cá, somando, passou em operação invertida, passou menos. Então, ficou 9 menos 5, y igual a 4. Então, a solução desse sistema, só o padrão de resposta. Primeiro valor de x e segundo do y. Então, 5 e 4 é a solução desse sistema linear. O segundo, também utilizamos regra de soma, né? Só que aqui não basta somar diretamente igual o lá de cima, já estava prontinho. Aqui nós tivemos que fazer um pequeno ajuste nas equações. E uma regra que funciona sempre, como multiplicação é comutativo, a gente escolhe os coeficientes de uma dessas variáveis, no caso aqui, a gente trabalhou com os coeficientes de y, o coeficiente 2 da equação de cima a gente multiplicou na de baixo, e o coeficiente 3 da equação de baixo multiplicou em cima. Por quê? Você tem 2 vezes 3 que vai dar um 6, e 3 vezes menos 2 que dá menos 6. Uma vez multiplicando por esses valores trocados, porque tem a propriedade de multiplicação ser comutativo, gerando os mesmos resultados, então basta que um seja negativo. A gente inverteu o sinal na equação de baixo. Pessoal, como é uma igualdade, essas equações, o próprio nome já diz, né? A equação vem de igualdade. Então, essas novas equações resultantes aqui, depois de multiplicado, elas não alteram nada, uma vez que elas têm as mesmas soluções que teriam as de cima, só que escrito com valores, coeficientes diferentes, só para facilitar a nossa solução aqui. Então, o que acabou gerando? Uma vez colocado 3, coeficiente de baixo na de cima, e coeficiente 2 da de cima na de baixo, e como está tudo positivo, a gente inverteu o sinal na de baixo, né? Pessoal, tudo isso você pode escolher a seu gosto. Poderia ter colocado menos na de cima ou menos na de baixo. O que importa é que vai ter uma positiva e outra negativa, uma vez que as duas eram positivas aqui. Então ficou 3x vezes 3 que dá 9x, 2y vezes 3 que dá 6y e 2 vezes 3 que dá 6. Depois, na equação de baixo,
a equação inteira vezes menos 2. 2x vezes menos 2 que dá menos 4x. 3y vezes menos 2 que dá menos 6y. Pessoal, aqui é y, houve um equívoco aqui. Esse aqui tudo é y, tudo é y. 9, então 2x vezes menos 2 dá menos 4x, 3y vezes menos 2 dá menos 6y, façam correto aí nos seus cadernos, e 3 vezes menos 2 dá menos 6. O que aconteceu? 9x menos 4x dá 5x, e aqui o que seria 6y menos 6y, zero. Aí vamos lá no nível da igualdade, 6 menos 6, 0. Então ficou 5x igual a 0, o 5 multiplicando passou dividindo, então x igual a 0. Para achar a incógnita que falta, né, uma vez que a gente já tem o valor de x, substitui esse x numa das equações escolhida desse sistema, né, e aí isola o y, você vai obter o valor do y. Aqui é uma equação um sistema linear que você, por tentativa, acha as possíveis soluções, né? Então, fazer tentativa, se o 3 resolve esse x nessa equação e o 5 também resolve, então vai fazendo o teste até que percebe que é exatamente esse ponto menos 2 no x e 2 no y que resolve essas duas equações simultaneamente. Depois teve essa com 3 equações em 3 incógnitas, para a gente fazer tentativas, né? Então, se fizer as tentativas lá, 2 no lugar do x, menos 1 no lugar do y e 3 no lugar do z, vai ver que vai dar certo todas essas igualdades em todas essas equações. E depois, como eu disse, apareceu um probleminha aí, só para mostrar um pouco da aplicação. E aí já veio, como ele é bastante óbvio, né? No caso aqui, em um sítio há galinhas e coelhos, tendo um total de 17 animais e 48 pés. Quantas galinhas e quantos coelhos há nesse sítio? Então, é só por observar a lógica, todas as alternativas aqui, a única que daria certo, só por analisar a quantidade de animais aqui, que eram 17, a única aqui que poderia dar certo seria a letra A, 10 galinhas com 7 coelhos. Qualquer das outras alternativas ficaria completamente fora de lógica. Depois teve um exercício 5, um pouco mais elaborado. Aí já teria que interpretar as equações. Só que está na mesma linha lá do primeiro. Uma microempresa fornece pneus para uma indústria que produz carros e motos. Num certo período, foram pedidos 312 pneus para 120 veículos, sem contar os steps, em quantos carros e quantas motos foram colocados esses pneus. Então, o que acontece? Aqui tem uma história de uma indústria que fornece pneus para veículos. Entre esses veículos tem motos e carros. Então, nós sabemos que tem um total de 120 veículos e um total de pneus, independente se é de carro ou se de moto, são 312. Então a gente tem que começar a equacionar e dar nomes, né? Esmiuçar esse problema. No caso aqui a gente chamou de x como sendo o número de carros, né? A gente sabe que os carros levam, desconsiderando os steps, eles vão colocar 4 pneus, e y sendo o número de motos. Então, se somar os carros mais as motos, observe que eu já estou falando uma das equações. Se somar os carros mais as motos, ou seja, x mais y dá 120. Depois a gente monta uma outra equação analisando o total de pneus, que separei aqui o total de pneus aqui embaixo. O total de pneus são 312. Como cada carro que eu chamei de x recebe 4 pneus, então 4 vezes o número total de carros vai dar o total de pneus desses carros, mais 2 pneus que cada moto recebe, então 2 vezes o total de motos. Então, somando tudo isso, vai dar as 312
pneus, esses 312 pneus. Pessoal, então aqui montamos a equação, aqui basta multiplicar de cima por menos 2 para acontecer aquele fato que a gente precisa no processo de soma da equação de cima com a equação de baixo, cancelar completamente uma incógnita, no nosso caso aqui, o y. Por quê? Porque a gente resolveu colocar os mesmos coeficientes e com sinais trocados através dessa multiplicação, exatamente trabalhando no y. Então ficou 4x menos 2x, que dá 2x, e 312 menos 240, que dá 72. Os y sumiram da conta, né, porque foi cancelado 2y menos 2y. O 2 multiplicando esse x passa dividindo. Então 72 por 2 dá 36 carros, né? Então se a gente chamou de x de carros, então os carros são 36. Para a gente achar as motos, a gente escolheu a primeira equação aqui, se x mais y igual a 120, e os carros são 36, então 36 mais y, que são as motos, que dá o total de veículos de 120. Então y vai ser 120 menos o 36, que dá 84. Portanto, são 36 carros e 84 veículos. Só depois foi colocado um probleminha uns probleminhas de determinantes para vocês relembrarem, né? Então a gente coloquei um aqui de ordem 1, um de ordem 2 e outro de ordem 3, só mesmo para a gente relembrar a técnica de solução. Depois outros envolvendo equação com determinantes, né? Usa-se as mesmas técnicas de ordem 1, de ordem 2, né? Só coloquei um de ordem 1 e de ordem 2. E aí basta isolar o x uma vez que envolve equação de determinantes. Então, ok, a primeira lista foi essa. Depois foi uma segunda lista. Essa segunda lista, né? Aquelas informações iniciais que costuma colocar, né? Em todo o material. Aqui está YouTube, né? Que passei para vocês darem uma olhada, que iria ajudar, meu contato. Então, vamos lá. Então, essa lista não apareceu nada novo, ela só apareceu sistemas lineares, né? Para serem resolvidos, né? Então, foi mais para a gente dar uma trabalhada, uma reforçada em vários sistemas, com vários sistemas, todos com duas equações e duas incógnitas. Então esse aqui primeiro não teve dificuldade nenhuma, bastou somar a equação de cima com a equação de baixo, que a solução já saiu diretamente. Nunca esquecer de que você tem que achar o x e o y e colocar a resposta final, que é esse par ordenado, de forma padrão, primeiro valor do x e segundo do y. Então x igual a 5 e y igual a 4. Aí vem letra B, né? Letra B, o x deu 3 e y deu 11. Aqui a gente tem que usar a técnica de multiplicar a segunda equação por menos 1. Depois veio letra C, que o x deu 0 e y deu 1. Tá aqui. Nesse caso, a gente usou a técnica de multiplicar a equação de cima pelo coeficiente 3 de baixo e a equação de baixo pelo coeficiente do y de cima. E invertemos o sinal de um deles para acontecer esse fato aqui de uma estar negativo, né? Ficar lá mais 6y menos 6y e cancelar uma incógnita, né? Então, saiu a solução do sistema. Depois veio a letra D, também mesmo processo, invertemos os coeficientes do y, 3 da de baixo multiplicou lá em cima e o 2 da de cima multiplicou na equação de baixo. Como as duas são positivas, invertemos o sinal de uma, né? Então deu tudo certo, chegamos x igual a 1
e y igual a menos 3. Está lá a resposta final. Por letra E, a gente teve que multiplicar a equação de cima por 3, que foi o coeficiente do y da de baixo, e a de baixo por 5, que é o coeficiente da de cima do y. Então, deu tudo certo. Isolamos o x, que deu 2, e o y, que deu 1. Então, tá aí a solução da letra E. Letra F, também da mesma forma, resolvidinha, né? Então, mais uma tarefa de resolver sistemas lineares de ordem 2, ou seja, duas equações com duas incógnitas. No caso, nossas incógnitas aqui são os x e os y. Depois foi uma terceira lista, né? Que essa lista veio somente problemas, né? Essa parte aqui foi a que foi encaminhada para vocês, né? Com aquelas informações, terceira lista e tal, com as considerações, todos aqueles informativos para quem vai responder no caderno, né? Tem que fazer cabeçalho, todas aquelas formalidades, porque nunca pode esquecer que todas as atividades que você manda são documentos, né? Então tem que seguir todo um critério, não pode mandar de qualquer jeito. Dá seu nome completo, nome da instituição de ensino, data, né? O período que corresponde à atividade. Então são informações para serem observados. Contato do professor e os YouTubes para te dar uma auxiliada. Então aqui são problemas aplicando sistemas lineares. Foi passado para vocês seis problemas e depois mais sistemas lineares aqui para resolver exclusivamente pela regra de Cramer. Vamos dar uma passada rápida aqui nesses problemas. Seguinte, é aquela história, quando você tem uma situação, um problema, você tem que começar a esmiuçar. Então, primeiro, ler, entender do que se trata. Então, o que acontece aqui? Numa classe há 33 alunos. E a diferença entre o dobro do número, faltou um dia aqui, né? Do número de meninas e o número de meninos é 12. Quantas são as meninas e meninos? Então, de novo, numa classe há 33 alunos. E a diferença entre o dobro do número de meninas e o número de meninos é 12. Quantas são as meninas e meninos? Então, o que acontece? Como ele faz duas perguntas, ele quer saber quantos são as meninas e quantos são os meninos, você tem que criar duas incógnitas aqui. Vamos supor que o x seja o número de meninos e y seja o número de meninas. Então, agora tem que equacionar esses problemas. Eu sei que o total de alunos, independente de se são meninos ou meninas, são 33. Então, tá lá. Y, que são as meninas, mais o x, que são os meninos, dá um total de 33. Agora vamos esmiuçar o restante e transformar em linguagem matemática. Olha só, e a diferença, quando fala de diferença, isso já vem automaticamente falando de uma subtração, né? A diferença entre o dobro de quê? Do número de meninas. Então, olha só, diferença entre o dobro das meninas. Se eu chamei as meninas de y, então é 2 vezes y. E essa diferença do dobro das meninas pelos meninos dá um total de 12. E é isso que está sendo dito aqui na história do problema. Então, a parte mais complexa é só a interpretação. Uma vez equacionado o problema, a solução sai bem tranquila aqui pelo método de soma da equação de cima com a equação de baixo. Então, depois de tudo pronto, chegamos que as meninas são 15 e os meninos são
18. Pessoal, aqui tem um problema 2, que é aquela mesma história. Esses problemas costumam ser clássicos, né? Esse problema 2 fala da mesma história lá do sitiante com galinhas e coelhos. Então vamos lá, um sitiante comprou galinhas e coelhos num total de 21 cabeças e 54 pés. Quantas galinhas e coelhos ele comprou? Então, baseado na pergunta, é o que você tem que responder. Ele quer saber quantas galinhas e quantos coelhos foram comprados, né? O sitiante comprou. Então, se X, a gente chamar o X de número de coelhos e Y número de galinhas, e o total de bichos comprados são 21, então eu tenho que X mais Y igual a 21. E equacionando a segunda parte, que é a parte que se trata de pés, aí cabe a nossa interpretação, que as galinhas têm 2 pés e os coelhos são 4 pés. Então, multiplicando o número de coelhos por 4, que são 4 pés de cada coelho, mais multiplicando a quantidade de galinhas, que é y, por 2, que são os pés, quantidade de pés de cada uma, isso dá um total de 54. Então, uma vez equacionado, usamos aquela técnica de soma, né, para resolver o problema. E antes disso, a gente precisou de multiplicar a equação de cima por menos 2. Depois de tudo feito, chegamos que o x dá 6, que são os coelhos, e y é igual a 15, que é o número de galinhas. Então, são 6 coelhos e 15 galinhas. Esse problema 3 também, ele fala de uma prova, tá? Uma prova de 20 questões, um aluno fez 16 pontos. Sabe-se que ele ganhava 5 pontos para cada resposta certa e perderia 2 para cada resposta errada. Aí vem a pergunta: quantas respostas ele acertou? Pessoal, então, para saber quantas respostas ele acertou, você tem que saber também quantas ele errou, né? Então vamos lá. Se eu chamar de x as questões certas e y as questões erradas, eu já monto automaticamente a primeira equação aqui, que é o total de questões. Então, se somar todas as questões certas com todas as questões erradas, pessoal, estou somando questões, não estou somando pontos. Então, as questões certas mais as questões erradas, que fica x mais y igual a 20 questões. A gente montando a segunda equação analisando pontuação, então, para cada questão certa, ele recebe 5 pontos. E para cada questão errada, ele perde 2 pontos. Se perde, por isso que a gente colocou menos aqui, né? Então, 5 vezes as questões certas, menos 2 vezes as questões erradas, isso dá os 16 pontos que esse aluno acertou. Então, baseado nisso, né, as equações estão montadas. Então, nesse caso, bastou multiplicar a equação de cima por 2, que chega naquele processo aqui, 2x mais 2y igual a 40, 5x menos 2y igual a 16. O 5x mais o 2x mais 5x deu lá 7x, o 2y menos 2y cancela, e o 40 mais 16 dá 56. O 7 passa dividindo 56, que dá 8. Então, já sabemos que as questões certas são 8 questões. Então, observe que de 20 questões, né, ele não acertou muita coisa não, ele acertou só 8. É claro que levando aqui nessa primeira equação aqui, substituindo as questões certas, isolando o y, ele chega nas questões erradas, que são 12. Claro, 12 questões erradas, mais 8 certas, dá o total de questões. Então, tá aí a solução. Ele acertou 8 e errou 12 questões. Depois veio a questão 4, que fala de
pacotes de açúcar com 5 quilos e pacotes de açúcar com 1 quilo. Então, o mesmo raciocínio, você vai associar pacotes de 5 quilos com total de quilos. Então, vamos associar duas equações do mesmo jeito e vai chegar na solução bonitinha. Depois, a questão 5 são esses problemas de idades, né? Vamos lá. A idade de um pai e um filho soma juntas 83 anos. O pai tem 25 anos mais do que o filho. Quantos anos tem cada uma? Só então é aquele velho ditado. A pergunta é: quantos anos tem cada uma? Cada uma quem? Aqui envolve um pai e um filho, são duas pessoas. Então vamos chamar de X a idade do pai e Y a idade do filho. Então o que foi dito? A idade de um pai e filho somam 83 anos. Então, ó, somar a idade do pai com a do filho dá os 83. A segunda parte do problema a gente pode interpretar de várias formas. Então, ó, o pai tem 25 anos mais do que o filho. Isso significa que o pai tinha 25 anos quando o filho nasceu. Então, significa que a diferença de idade deles vai ser sempre 25. Quando essa criança tiver 1 ano, o pai vai ter 26, ou seja, vai manter essa diferença de idade entre eles sempre de 25, independente do tempo que passar. Por isso a gente já monta essa segunda parte da equação com a diferença da idade deles, que dá um total de 25. Então, montou-se duas equações de forma tranquila, né? X com x dá 2x, y positivo menos y vai cancelar, e 83 com 25 dá 108. O 2 multiplicando passou dividindo, então tem que ser x igual a 54, que é exatamente a idade do pai. Então o pai tem 54 anos, substituindo esse 54, que é o valor de x, a idade do pai, a gente vai obter a idade do filho, que é 29, na situação que foi colocada o problema. Aí vem um problema 6 também, envolvendo idade, mesmo raciocínio, né? Só trocou os valores. Depois é um problema 7, que aqui já vem regra de Cramer. Regra de Cramer. Pessoal, regra de Cramer consiste em a gente utilizar os determinantes, né? Os determinantes como ferramenta para a gente resolver esse sistema. No de ordem 2, que é o caso aqui, não tem tantos segredos. Aquela ferramenta de soma que a gente estava fazendo em cima resolve bem. Mas vamos usar aqui no de ordem 2, ou seja, duas equações com duas incógnitas, para ficar pequeno só para a gente entender o raciocínio. Então, começa com o seguinte. O valor de x é o quê? A gente vai colocar uma pequena equação aqui que vai ser ΔX dividido por delta. E y vai ser ΔY sobre delta. Mas de onde que vem esse delta nos denominadores e o ΔY e ΔX nos numeradores? Então vamos lá. O delta nós vamos tirar dos coeficientes das incógnitas antes da igualdade, ou seja, os valores das incógnitas que estão antes da igualdade. Então eu fiz aqui uma coluna para x e uma coluna para y, tá? Tirando o valor do determinante que a gente está chamando de delta. Então na coluna de x, ó, 3, menos 1, menos 1. Coluna de y, 1, 7, 7. A técnica de resolver determinante de ordem 2, a gente já sabe, né? Que é essa multiplicação da diagonal principal, 3 vezes 7, 21, menos da regra, que é a multiplicação da segunda diagonal. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, esse menos 1 é do processo da multiplicação e o menos da regra. Então, ficou 21. Esse menos com menos virou mais. Portanto, o delta deu 22. Vamos agora para o ΔX, porque a gente precisa dele aqui nesse numerador. Como que vem o ΔX?
ΔX, a diferença é que na coluna do x, nós não usamos mais os coeficientes originais do x. Nós vamos pegar o valor da igualdade. Então, em vez de a gente colocar 3 menos 1, vamos colocar o 7 ou 5 lá na coluna do x. Na coluna do y, prevalece o mesmo originalmente lá dos coeficientes de y. 1 e 7 está aqui. A técnica de resolver é a mesma que a gente usa, né? Determinante de ordem 2. Então, esse ΔX deu 44. Depois vem o ΔY. Esse ΔY, onde vai ocorrer a mudança agora? Vai ser lá na coluna do Y. Então, enquanto lá, quando a gente fez o ΔX, a alteração que foi pega depois da igualdade 7,5 foi colocado na coluna do X, aqui no ΔY vai ser colocado na coluna do Y. Então, resolvendo o determinante, deu 22. Depois disso resolvido, né, trazemos os valores cá para o início. Então, ΔX, que deu 44, colocamos aqui. Delta deu 22. 44 dividido por 22 dá 2. ΔY, que deu 22, dividido por delta, que também é 22. Então, portanto, o valor de y igual a 1. Pessoal, é só uma técnica diferente usando determinantes, né? Aqui, o processo continua, né? Teve lá exercício B, exercício C e exercício D. Coloquei o x e o y já lá embaixo. Exercício D, calculamos o delta, ΔX e ΔY. Está lá o x e o y. Pessoal, exercício E e exercício F são grandes porque envolvem equações de 3 incógnitas e 3 equações. Então, foi feita aqui a parte porque eles ficam muito longos, uma vez que usam determinantes de ordem 3, né? Então, enquanto lá nos de ordem 2 você tinha uma coluna só para x e y, aqui você vai ter uma coluna para x, y e também z, além de usar aquela técnica do regra de Sarros, que a gente aprendeu em sala, para resolver esses determinantes de ordem 3. Então, aqui nós vamos precisar de 4 determinantes também. Por quê? Para achar o valor de x é ΔX sobre delta, achar o valor de y, ΔY sobre delta, e achar o valor de z, que vai ser ΔZ sobre delta. Portanto, você vai ter que calcular um delta, um determinante delta, um determinante ΔX, um determinante ΔY e um determinante ΔZ. Então, o delta pega os coeficientes normais, no caso aqui, o coeficiente de x é 1, coeficiente do x da segunda 3 e na última, como não tem x envolvendo, coloca 0. Depois a coluna do y, menos 1, menos 1, menos 2 e 1 da última equação. Depois os coeficientes z, né, na coluna z. Então tá lá 2, 4 e menos 3. 2, 4 e menos 3. Aí usa aquela técnica que você já conhece. Chegou-se no que o delta vale menos 1. Depois a gente tirou o ΔX, que vocês já sabem das regras, que a alteração vem na coluna do x, usando a igualdade, né? Resolve-se o ΔX. Depois o ΔY, a alteração do determinante vem na coluna do meio, que é a coluna de y. Depois ΔZ, a alteração vem cá na coluna z. Quando eu falo alteração, é a utilização dos valores depois da igualdade e substituindo os valores da coluna. No caso ΔZ, os valores dos coeficientes de z deram lugares para a igualdade, menos 2, menos 5 e 2. Então, assim por diante. Então, achando todos os deltas, né? Delta D1, menos 1, ΔX D1, ΔY D1 e ΔZ também D1. Levando isso aqui lá para o início,
delta x sobre delta. Então ficou 1 sobre menos 1, que deu menos 1. Y, delta y sobre delta, 1 sobre menos 1, que dá menos 1. E z da mesma forma. Portanto, a solução desse sistema ficou sendo menos 1 para x, menos 1 para y e menos 1 para z. Né? São os três valores das três incógnitas. Depois foi colocada a letra F, que também é o mesmo processo, resolvendo através de regra de Cramer, né? 3 equações e 3 incógnitas, que é a mesma regra do sistema de cima. Portanto, nesse aqui a gente achou 1 para x, 0 para y e menos 1 para z, depois de todas as contas, do mesmo processo que a gente fez na letra E. Então é isso. Vamos colocar as atividades em dias. Qualquer coisa, entre em contato com o professor, entre em contato com a coordenadora e vamos lá, mãos à obra. Bom trabalho para vocês.